Quando é que você se encontrou com o Osho? E como é que foi esse momento? Bom, eu acho que eu me encontrei com o Osho no momento em que eu meditei, de verdade. O Osho que eu encontrei sempre foi impessoal e incorpóreo, não tinha a ver com aquele corpo. Foi muito interessante isso, porque de longe, onde eu estava, eu compreendi uma coisa que talvez eu não vá saber te dizer isso, mas de verdade eu acho que eu me encontrei no momento em que eu fechei os olhos e olhei para dentro, através da proposta dele, eu encontrei ele e encontrei a mim mesmo. Como se não houvesse nenhuma distância entre eu e ele. Foi simplesmente isso. Depois, claro, eu o encontrei nos Estados Unidos. Logo sequentemente a isso, talvez 5, 6 meses, eu fui para os Estados Unidos. E participei do primeiro festival no Oregon. E foi uma experiência extremamente, a mim era translocado de qualquer maneira, né? Foi um rompimento de limites assim absurdo, absoluto, porque o meu inglês era parco, o mundo era novo. Era a sua primeira viagem? Nossa, era a minha primeira viagem para o exterior, quer dizer, para o exterior fora da América Latina, porque eu já tinha ido para o Uruguai e tal, pela proximidade. Não era completamente estranho para mim estar num lugar estranho, mas naquele momento foi muito estranho. Então foi super interessante, porque houve um rompimento e eu tive que necessariamente me entregar de verdade. Foi um começo interessante, até traumático, digamos, porque eu fui com uma namorada e um dia desapareceu, eu não a vi mais, fui vê-la 2 dias depois. Então foi super traumático. De uma certa maneira, eu me lembro que eu buscava uma consolação ou uma explicação por que isso aconteceu, até que eu compreendi que aconteceu porque era para acontecer e porque pode acontecer. Então foi super interessante. No momento em que eu me dei conta lá que aquilo era um rompimento eu notei que na medida em que coisas saíam, coisas entravam e eu não fiquei tão apegado ao que tinha ido e imediatamente foi recomposto. É como se uma ferida se curasse, como se aquelas coisas do vampiro que a gente vê nos filmes. Você leva um tiro e o tiro acontece, sangra, mas quase que simultaneamente ele se cura. Foi interessante. E quando você viu o Osho? Foi estupefação completa. E o transbordamento energético era absoluto, assim, era uma alegria que não tinha contenção de maneira nenhuma. E eu me lembro que nos dias, eram como, sei lá, 6, 7 dias de encontro, e tem um dia em particular que ele chamava de o dia do Darshan, que era de noite. Tinha o satsang de manhã e de noite tinha o Darshan. Então no Darshan eu fui, como todos estávamos lá, era muita gente, e ele tem um momento no Darshan que, ao término do Darshan, ele faz um movimento com as mãos assim para as pessoas. E eu me lembro que todo mundo ficou perplexo, não sabendo exatamente o que ele estava pretendendo, ou se ele estava chamando alguém em particular, mas na medida que as pessoas da frente entraram em dúvida a respeito do que fazer, ele repetiu o movimento e entenderam então que ele estava chamando todos para perto dele. E esse movimento foi super incrível, porque eu estava no meio, sei lá quantas, 5 mil pessoas, 6 mil, 10 mil pessoas, eu estava longe, assim, o suficiente para não ter como passar pelas pessoas para chegar até ele. Mas eu estava meio que na borda do salão. Então, quando ele fez aquele movimento e as pessoas se moveram em direção a ele, eu me dei conta e me movi pelo lado, por trás, e fui ter na parede ao lado de onde ele passava para chegar no carro. Tinha umas muradinhas assim,
tipo 1,50 m de altura, algo a 1,70 m. E eu me lembro que eu subi naquela muradinha para vê-lo passar bem pertinho. E um guarda, um segurança que tinha na época, que ficavam ali perto de mim, ele disse, desce, desce, e eu disse, não desço. E ele foi interessante, porque ele respeitou e não me fez descer. E o Osho passou rente, assim, passou muito pertinho. E toda a minha intenção era tocá-lo. Havia uma espécie de informação provavelmente degenerada de algum lugar, de que se eu o tocasse, eu teria algo especial. Depois eu descobri que não é assim, não precisa isso, mas naquele momento foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui pôr a mão, mas algo disse, não te importa. E eu só fiquei o mais presente que eu compreendia na época. E ele passou sem me olhar, mas passou muito rente. E eu realmente estava em destaque, porque eu estava em cima do muro. Assim. Tem até fotos nos livrinhos da época, tem uma foto que aparece. E assim que ele passou, eu notei que eu havia perdido. Eu havia perdido algo. Mas era uma perda que, ao mesmo tempo que era registrado como uma perda, vinha como um alívio, uma coisa muito interessante, meio paradoxal. Porque eu desci do lugar onde eu estava, sentei, assim, tinha um estrado do lado, sentei, e eu só fazia chorar. Foi um choro, foi incontível, assim, foi uma catarse sem nenhuma, não havia nenhuma, até hoje, não tem nenhuma, foi um choro catártico, como se eu tivesse perdido algo muito grande, e era uma mistura claro, da dor da perda, mas havia, de novo, simultaneamente, um alívio impressionante. Eu fiquei vazio. Essa é a minha talvez, para responder a tua pergunta mais objetivamente, o meu primeiro encontro com ele me deixou vazio. Vazio de mim mesmo. Não tinha mais ninguém, era uma coisa assim. Eu fiquei livre, eu fiquei olhando para as coisas, e por acaso eu vi a minha namorada. Ela veio na minha direção assim. E não fazia nenhum sentido, não havia referência externa, houve uma coisa, eu não sei explicar direito, criou um vazio.